trazer para vocês aqui, então, que o Flamengo conseguiu ganhar aí o tempo que queria com o acordo firmado com a Prefeitura do Rio de Janeiro, de ampliação, aí, no caso do prazo, para construir o seu estádio. Né? Antes era 2029, agora o projeto não tem data para sair do papel, né? Para ir para vamos ver, né? O argumento do clube foi que não seria possível se comprometer com a manutenção do terreno se houvesse a obrigação de despender recursos que prejudicassem o desempenho esportivo. Desta forma, o acordo se comprometeu a liberar valor que precisa ser pago à Caixa Econômica, que receberá aí 23,9 milhões de reais a partir do ano que vem, em parcelas durante os próximos 5 anos. Então o Flamengo está ganhando tempo, pagando algumas coisas, para não ter que ter muita coisa para pagar de uma vez só, e aí você não ter contratações, né? Então, além disso, o único custo que já foi quitado aí pela administração anterior do Flamengo, que pagou 138,2 milhões, mais um acréscimo de 7,9 milhões após uma perícia do valor feita pela Justiça. Tá? A obra, por outro lado, tem sido alvo de estudos de viabilidade e dentro desse modelo o clube não descarta a parceria de investidores para tirar o projeto do chão, tá? Para fazer o projeto acontecer. Tanto essa etapa como a de um possível acordo para a venda de naming rights depende de um projeto executivo que só será elaborado depois desses estudos de viabilidade. Olha aí, a informação que a gente trouxe ontem à noite, que as reuniões eram de naming rights e não de um grupo para pagar 4 bilhões para construir a cidade do Flamengo. Tá? Então, a gente vê aí que realmente a nossa informação de ontem, né, ela fazia total sentido, o jornal O Globo confirmando a nossa informação, que as reuniões não eram com um grupo de investidor para 4 bilhões de investimento na cidade do Flamengo, que eram reuniões de naming rights, né, para ter um parceiro aí para a construção do estádio, mas nada com relação a um grupo querendo pagar 4 bilhões, isso aí foi veementemente negado por fonte ligada à diretoria, passou ontem para a gente trouxe essa exclusiva ontem. Cara, então... aqui também, olha só, o Flamengo garante que vai ficar com o terreno e que vai construir o estádio, só não sabe como nem quando. O terreno é nosso, com certeza o estádio é o sonho do Flamengo e vai ser uma realidade, só não vai ser agora, afirmou o presidente BAP no encontro com o prefeito Eduardo Paes. Tá? Então, olha só, tanto essa etapa como a de um possível acordo de venda de naming rights depende do projeto executivo que só será elaborado depois desses estudos de viabilidade. Tá? Então, a gente sabe que pode demorar um pouco, mas o mais importante é que o estádio vai sair do papel. Tá? Eu estou confiante, pode demorar, mas é importante o Flamengo não perder potencial financeiro para contratações. Eu vou trazer aqui também, com relação ao Marcos Leonardo, que o São Paulo está na frente do Flamengo aí, né? O All Sport, o Danilo Lavieri, trouxe que o São Paulo está na frente do Flamengo na estratégia por Marcos Leonardo. Tá? O atacante vê o São Paulo como o lugar perfeito para jogar até o fim de 2025, visando a seleção brasileira, segundo o All Sport. Eu acho que não dá tempo. É hoje, a janela fecha hoje. Como é que ele vai vir? Ele tem contrato, não é um jogador que está sem contrato. Eu, sinceramente, acho que isso aí não procede. Tá? Então, respeito o All, mas que o São Paulo está na frente do Flamengo para ele jogar até o fim de 2025. Aí, ele entende que só faria sentido uma volta ao Brasil se fosse para disputar a Libertadores e com chance de ser campeão. O Flamengo já demonstrou interesse, mas o jogador não tem tanta certeza de que teria tanta minutagem no rubro-negro como no Morumbi. Mas, apesar dessa informação do Danilo Lavieri, a gente já teve também o Vene Casagrande trazendo que o Flamengo não fez proposta, não demonstrou interesse lá para o próprio Marcos Leonardo e para o staff e tudo mais. Então, que não teve proposta sequer. Então, não faz muito sentido e nem vai também. Cara, difícil acontecer esse negócio hoje com o São Paulo. Né? Pelo sonho da seleção, o atacante não avançou em sondagens que recebeu da Europa por entender que seria menos visto por Ancelotti. Tá? Então, o All Sport, Danilo Lavieri trazendo isso. Eu discordo de algumas informações, mas acho que realmente ele quer jogar no Brasil para se aproximar da seleção, mas não acho que venha agora. Tá? Outros clubes do Brasil aí também sondaram sonharam aí com a contratação, né? Sondaram o jogador e tal, mas as conversas também não avançaram. Tá? Então, a gente
sabe que é um jogador que a torcida acha muito interessante, o Marcos Leonardo, mas a informação é que o Flamengo não tentou a contratação. Pode ter ali no scout, é um nome, uma possível contratação para frente, para a próxima janela, como tem o Roger Guedes, que a gente falou ontem à noite também, mas que estão pedindo muito por ele, mas é um jogador que se viesse por uns 7, 8 milhões de euros ou de dólares, eu acho que valia a pena o Roger Guedes, tá? E a gente sabe que o Flamengo vai atrás de contratações aí pro final da temporada. Olha só, trazer aqui para vocês também algumas informações importantes que a gente publicou mais cedo hoje. Olha só, o Wesley e Léo Nanete, né, treinaram pela seleção brasileira, o nosso goleiro jovem aí que foi convocado, né, para treinar. O menino que foi campeão do Sub-20, o goleiro que pegou o pênalti, novinho, velho, foi convocado pelo Ancelotti para a seleção brasileira. Aquele que pegou o pênalti no dia que você ficou emocionada. Muito legal, gente. Muito legal. Muito feliz pelo Léo Nanete, o menino que pegou os pênaltis lá na final do Mundial. Eu acho bacana o Carlo Ancelotti dar valor a garoto novinho, né? Pegar e levar o garoto novinho, mesmo que a gente saiba que é só para treinar. É só para treinar com a seleção. Ele não vai jogar. Vai ter o gostinho. E aí tá treinando com o Wesley, o melhor lateral do mundo, aquele que eu falo, pô, que eu gosto muito. Tá lá treinando com o Wesley, né? O Lino e o Paquetá foram para academia, não treinaram. E essa situação aí do Samuel Lino, eu vou trazer aqui para vocês, porque, cara, muita gente aí, muito antes, né, vou falar assim, reagindo e reclamando da contratação do Samuel Lino. É inacreditável, gente. É inacreditável como o Flamengo incomoda muita gente. O Flamengo incomoda muita gente. Pois é. Os caras ficam revoltados porque convocou o Samuel Lino. Olha isso, cara. O cara tá jogando demais, tá arrebentando. Olha os comentários no post da CBF. Cara, foi convocado por causa de meia dúzia de jogos. Que piada. Tinha que ser. Ó, comentário do cara tricolor, tá? Os caras são tudo antes, tá? O outro tricolor lá, né? Céu da Carajé mandou. Samuel Lino, com apenas 8 jogos pelo Flamengo, foi convocado para a seleção. O mesmo Samuel Lino, em qualquer time fora do eixo, não seria convocado nas mesmas circunstâncias. O mesmo se tivesse em um time fora do eixo, não seria convocado, e ainda tem quem ache isso normal. Ah, não chora não. Os caras estão chorando que a convocação do Samuel Lino, gente. O outro aqui, botafoguense, olha isso. Felipe, é campeão da América ali, ó, botafoguense. Eles estão se doendo, bizarro. O Mano fez 5 jogos bons e já vai para a seleção. O outro aqui, o Vitor. Samuel Lino só participou de gols contra times pequenos e mesmo assim foi convocado. Ano passado, o Matheus Pereira era chamado de Cuiabá Man, né? Ele já vinha sendo um dos melhores do país e esse ano, com várias participações contra times grandes. Não chora não, cara. Vocês estão chorando. Vocês estão tite. Fica tite não. Vocês estão chorando porque o jogador do Flamengo está sendo convocado. Cara, é surreal, né? Assim como tem muita gente torcendo pro Bruno Henrique hoje ser punido, né? Ele é julgado, começa a ser julgado hoje, o julgamento hoje é do STJ e o julgamento do dia 4 é o do STJD, que pode tirar ele do Flamengo, pode tirar ele do futebol, ele pode ser punido, pegar uma suspensão aí no futebol. O de hoje não, tá? Mas na volta contra o Juventude, já na volta do Flamengo, que os jogadores estão de férias, de folga de 4 dias, né? E quando o Flamengo voltar daqui a 12 dias, voltar a jogar contra o Juventude, o Bruno Henrique, se Deus quiser não, mas se ele for punido, for suspenso, ele pode nem estar mais no time do Flamengo. Então, pode estar, a gente não sabe a suspensão que ele pode pegar. Os caras estão torcendo contra, mas eles torcem contra na cara dura, né? Torcem contra demais. O julgamento, então, é hoje, tá, gente? No STJ. É a partir das 14 horas, então, começa o julgamento aí do Superior Tribunal de Justiça. Não é o desportivo, tá? Esse é de justiça mesmo, é o criminal, tá certo? Então, o Bruno Henrique vai começar a saber do seu futuro hoje, e no dia 4, daqui a 2 dias, a gente tem o julgamento do STJD. Esse geralmente é resolvido no dia, tá? Cabe recurso e tudo mais, tudo cabe recurso, mas a gente torce que o Bruno Henrique seja inocente. Eu gosto muito do BH, torço muito para que ele seja
inocente, tá? Que se prove, como teve também o Paquetá provando a inocência. Olha só, a gente tem uma outra informação aqui de desfalques do Flamengo também. O Flamengo tem 6 jogadores, e aí o pessoal perguntando, vai ter desfalque após a data FIFA? Não, dá tempo de se apresentarem. O Flamengo tem 6 jogadores convocados para a data FIFA de setembro, tá? Então, os jogadores convocados são Samuel Lino, Arrascaeta, Varela, Vinha, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal, tá? Então, esses jogadores, a data FIFA acaba e eles retornam pro Flamengo para jogar normalmente, tá? Então, a gente sabe que são jogadores aí que fazem muita falta, importantíssimos para o Flamengo, e o Flamengo vai precisar, então, correr ali, né, fazer uma operação para que eles possam jogar, mesmo tendo tempo ali e tal, né, ver quem tem que se recuperar, quem precisa de um regenerativo e tudo mais, como o Flamengo está preocupado também em recuperar o Eric Pulgar, tá? Informação que a gente trouxe ontem à noite, confirmada aí também pelo Bruno Braz, do UOL, o Mauro César, também o Globo Esporte, tá todo mundo confirmando a informação que a gente trouxe, tá? Que o Rubro Negro tem 3 jogadores no departamento médico, Alexandre, Jorginho e Eric Pulgar. O Jorginho não tá com problema de lesão, tá, gente? É estafa mesmo, questão muscular. O Alexandre teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda, na goleada por 8-0 sobre o Vitória. A contusão o fez ser cortado, inclusive, da seleção brasileira nos jogos contra o Chile e Bolívia nas eliminatórias. O caso, porém, não é grave e há otimismo aí de que ele esteja disponível no retorno dos jogos aí no dia 14. Tá? O Jorginho também não preocupa, tá? Sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, muito cansaço também, né? Semana passada e por precaução foi poupado no empate 1-1 com o Grêmio. O Flamengo sente a falta do Jorginho, posso dizer para vocês que sente muito. Volante não deverá ser problema para os próximos jogos. O caso ainda mais complexo é o do Eric Pulgar, sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito na eliminação para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes. E dia 29 de junho precisou passar por uma cirurgia no dia 3 de julho e desde então está fora dos gramados, tá? O mais difícil é o Eric Pulgar e o Flamengo realiza uma força-tarefa aí para ter o Eric Pulgar contra os Estudiantes, né, na Libertadores da América, quartas de final, no dia 25 de setembro, pelo menos no jogo de volta, no dia 25 de setembro, o Flamengo quer contar com ele. Jogo de ida no dia 18. O Flamengo vai tentar correr, mas é provável que ele só retorne no segundo jogo contra o Estudiantes no dia 25 de setembro, tá? Então, jogador aí muito importante para também ter como opção ali, caso não tenha Jorginho, né? O Flamengo precisa muito estar com o Pulgar ali à disposição, faz muita falta quando não tem Jorginho, não tem o Pulgar, tá? Quando tem o Jorginho e o Pulgar, você tem opção. Olha só, trazer aqui também que o Flamengo já está avaliando, né, como eu falei, alguns nomes aí, o futuro de jogadores e não descarta, falei de jogadores para chegarem, o Flamengo não descarta saídas, tá? Tem alguns nomes aí que o Flamengo, até o Jornal O Dia trazendo aqui, que no fim da fila dos jogadores aí que devem permanecer, tem a galera que está lá no fim da fila dos utilizados pelo Felipe Luiz, Michael, Everton, Cebolinha e Juninho, tem interesses de outros clubes, o Flamengo vai avaliar, não chegou proposta ainda boa pelo Michael, nem pelo Cebolinha, o Juninho teve uma proposta negada, o Michael também, mas o Flamengo está aguardando e vai avaliar, segundo o GE, aí, propostas também, GE, O Dia, trazendo que o Flamengo vai avaliar propostas aí pelos jogadores, né, Juninho, Michael e Everton, Cebolinha. E aí, você negociaria? Qual dos 3 você não negociaria? Eu negociaria os 3. Eu tentaria mais um pouco o Everton Cebolinha, eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador aí que ainda pode nos dar alegria, é um cara que tem muita qualidade, eu já vi ele atuando em alguns jogos muito bem pelo Flamengo, então eu de verdade torço muito pelo sucesso do Everton Cebolinha. Eu vou fechar aqui o nosso vídeo reagindo à Band Esportes. O Elias Júnior, cara, é inacreditável como os antes estão desesperados com o Flamengo. Olha só, vamos ver. Falaram, ó, a comentarista, ele fica revoltado com a comentarista que ela disse que não foi pênalti. O Flamengo era para ganhar o jogo, não foi pênalti. E olha o que ele fala, olha como ele fica revoltado.
descendo, o braço não está indo ao encontro da bola, está descendo. Aí a gente vai discutir a distância. A FIFA fala sobre ocupar espaço. Em geral, ela usa como referência o abraço que está aberto ou acima do ombro, o que não acontece. E ela fala de movimento justificável. Esse movimento do defensor do Flamengo é justificável. Agora, se vocês vão me falar assim, ela pode estar falando que não é pênalti, de acordo com as orientações e diretrizes da FIFA, não é pênalti. Não é pênalti. Se a gente for avaliar as Flamengo orientações foi e diretrizes operado. do Departamento de Arbitragem Nacional, situações como essa têm sido marcadas na competição. Com e frequência. Por isso, então você e tem que ter o por mesmo isso, critério. E por isso que é aceito. Não, isso é o jeito que fala com ela. Agora, são todos os jogos. Não, não é pênalti. Não é pênalti, Elias Júnior, não é pênalti. Como é que a Glenda te aguenta, hein, Não cara? acontece. Você tá errado. Não acontece. Todos os jogos que a bola toca Cara, na é mão. anti A mesmo, gente pode irmão. pegar Todos os jogos que a bola uma toca na quantidade mão. de jogos. Todos os jogos que a Com bola toca na exemplos, mão. com Os exemplos, do Flamengo não, ninguém dá pra pênalti dizer pro Flamengo. que essa jogada Interrompe uma jogada. Nada, você não sabe de nada. Deixa a mulher falar que ela sabe mais que você, Todos, cara. sem exceção, Deixa as marcados mulheres pênalti. falarem, a Glenda, ela toda. Deixa falar que elas sabem mais do que você. Você não sabe nada de futebol. Pode aposentar que você não sabe nada, Elias Júnior.